Olá, meus queridos e minhas queridas, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ramiro Luiz, estou dando início com o nosso curso de missiologia. E não dá para falar sobre esse assunto sem antes falar sobre o Evangelho, o evangelismo, a evangelização. São assuntos interligados que um depende do outro. Então eu quero ler neste momento um texto bíblico que está no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 16, e versículo 15, que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Jesus disse aos seus discípulos: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então o campo é o mundo e o alvo é todas as criaturas. Como falei, não dá para falar sobre missiologia sendo que não fale antes sobre o Evangelho. No mundo atual, com o seu sistema globalizado em que nós estamos vivendo, onde em tudo as pessoas questionam, assim fazemos parte desta sociedade que, de uma forma geral, que cada vez mais buscam conhecer, exigir os seus direitos e se omitem em cumprir os seus deveres. Então nós sabemos que nós estamos inseridos em um mundo, estamos inseridos no mundo. Esse mundo atual é composto pelo seu sistema globalizado, e aqui nós estamos vivendo nesse sistema, vivendo entre as pessoas, e nós presenciamos que as pessoas elas questionam a todo instante, a toda hora, por tudo. Nós só se deparamos com questionadores. Assim nós estamos inseridos nessa sociedade de uma forma geral, e nós percebemos que a sociedade buscam a cada dia conhecer seus direitos e exigir, buscar por eles, sendo que, por outro lado, essa sociedade ela se omitem em cumprir com seus deveres, mas que queira ou que não, também estão cientes dos seus deveres. Então a sociedade está em busca dos seus direitos e exigindo seus direitos a todo custo, e essa sociedade se omitem de cumprir os seus deveres, mas que a sociedade, que queira que não, elas também estão em busca dos direitos, de exigir seus direitos. Elas também se deparam com o conhecimento dos seus deveres e, portanto, a sociedade fica de uma forma inesculpável. Fica indesculpável porque ela também conheceu os seus deveres que pesam sobre elas dentre os demais membros da sociedade. Mesmo que não dê muita ou nenhuma importância ou nenhuma atenção, pelo fato que as mesmas decidem não serem cumpridoras. Todavia, no mundo espiritual não haverá impunidade, porque elas são cientes dos seus deveres, das suas obrigações. Mesmo que a sociedade não dê nenhuma importância, nenhuma atenção, pelo fato que elas decidem não querer cumprir seus deveres, todavia, em um sentido espiritual, elas não ficarão impunes, porque
Deus deu a elas também o conhecimento dos seus deveres. Também não é de se estranhar que alguns que procuram na teologia aquilo que querem para o seu bel prazer, e não o que realmente elas precisam saber sobre si e sobre o seu semelhante e sobre Deus, e o tempo se vai indo e as mesmas alheias à vontade de Deus, contanto que seja em sentido puramente material raso ou no sentido mais profundo de vivência comprometida. Então nós vemos que a sociedade anda desta forma, e não é de admirar que alguns procuram também no mundo teológico, nos estudos de teologia, aquilo que eles querem para satisfazer o seu bel prazer, e não procuram realmente aquilo que elas deveriam procurar, que é saber sobre si e saber sobre o seu semelhante, e saber seus compromissos com Deus e com o seu semelhante. Assim, a sociedade se vai indo, mesmo alheias à vontade de Deus, contanto que sejam em um sentido puramente material raso ou no sentido mais profundo de vivência comprometida. De uma forma ou de outra, tem instigado, e assim às vezes com certas curiosidades no tocante a descortinar o que elas querem, então elas vão procurar conhecer algo, mas nesse percorrer, nesse percurso, elas também se deparam com o conhecimento de Deus, com o conhecimento de si, com o conhecimento dos seus semelhantes, justamente para que a sociedade não fiquem sem ter conhecimento, não fique sem saber, para depois querer se auto-justificar. As quais se deparam com o saber das intenções de Deus no trato com a humanidade e com indivíduos enquanto imagem e semelhança dele, Deus. Então, no percurso da busca de conhecimento, da busca de seus direitos, o ser humano se deparam com o saber da intenção de Deus, dos projetos de Deus, dos planos de Deus para com ela e também para com todos os demais membros da humanidade e para com indivíduos, enquanto sendo imagem e semelhança de Deus. Onde vemos também que diante disso, nas páginas da Bíblia Sagrada, nos evidencia tudo que os homens queiram ou não queiram saber, porque assim ficarão indesculpáveis. Por isso é importante examinar as Escrituras. Mesmo que os homens leiam a Bíblia, estudem acerca da Bíblia, procurando com má intenções, procurando outras coisas que não é aquilo que Deus tem para elas, mas mesmo assim elas se depararão com o conhecimento, com o saber de que Deus as ama e as quer salvar, e assim elas tornam-se indesculpáveis, porque um dia tiveram contato com a palavra de uma forma ou de outra. A palavra chegou ao conhecimento das tais, e assim elas não têm como se desculpar diante de Deus. Onde não deve se fazer uso de alguns critérios que queiram buscar ou o que queiram saber, mas a maior intenção deve ser aquilo que realmente precisa saber. Mas todo leitor deve se
propor a buscar conhecer somente aquilo que a mesma tem a falar e está ensinando. Então, o ser humano, a sociedade precisa usar os devidos critérios para entender a palavra de Deus, e eles buscar na palavra de Deus entender aquilo que ela está falando, não aquilo que eles querem entender, aquilo que eles querem tomar para si e usar assim a própria palavra de má fé para tirar proveito do seu próprio semelhante. Então, evangelho, evangelismo, evangelização e missão. Então não dá para falar sobre evangelização, sobre missão, sem que antes falamos sobre o evangelho. O que é o evangelho? O que é o evangelho? O que é o evangelismo? O que é a evangelização? Para se concluir na missão. É um assunto que muitos anos temos presenciado. Esse assunto de evangelização, evangelho, evangelização, evangelismo e missão é um assunto que muitos anos nós temos presenciado, sendo citados, cada palavra sendo citadas nos encontros da igreja. Não é possível negar essa verdade, porém, muitas vezes de forma rasa e confusa. Então, quem não já ouviu falar sobre a palavra evangelho, evangelismo, evangelização e missão? Então, todo ser humano, ele tem a felicidade de ouvir falar sobre essas palavras, porém, muitas vezes de uma forma confusa, de uma forma rasa, em que precisava ser falado com mais profundidade, mas isso não aconteceu. Por isso que é preciso nós saber o que é o evangelho, o que é o evangelismo, o que é evangelização e o que é missão. Poder assim distinguir, separar cada palavra. Essas palavras estão bem associadas, porém, cada qual tem o seu ofício, tem a sua função e todas trabalham de uma forma excelente, sendo que nenhuma se mistura com a outra. Diante disso, temos certeza, temos um tema que, além de ser oportuno, tem levado muitos estudiosos e teólogos a uma exaustiva pesquisa referente ao assunto. Por ser uma questão ainda obscura em muitos aspectos e de difícil compreensão. Então, mediante isso, perante isso, apesar de ser tão comentada, tão citada a palavra evangelho, a palavra evangelismo, a palavra evangelização e missão, mesmo sendo tão citada como nós estamos diante de um tema que, além de ser oportuno, tem levado muitos estudiosos a uma exaustiva pesquisa, a pesquisar, a estudarem sobre esse referente assunto, por uma questão obscura e em muitos aspectos porque é de difícil compreensão, porque nem sempre o ser humano quer compreender aquilo que a Bíblia diz, mas ele quer compreender sujeitando a Bíblia a seus pensamentos, aquilo que ele acha que tem que ser, e a Bíblia não tem achismo, tem aquilo apenas que ela fala, porque por trás de tudo está o grande amor de Deus. Pelo fato do evangelho, do evangelismo, a evangelização e a missão ser um assunto que por trás desse assunto está o grande amor de Deus, eis aí a dificuldade para nós podermos compreender, porque nós temos muita dificuldade de compreender o amor de Deus. O amor de Deus é algo muito longe, distante do nosso estado de compreensão. Se o próprio Deus, ele não se manifestar
revelando-nos o seu amor, nós não iremos conseguir compreender como que existe esse amor, por que existe e para quê, quais são as facetas, quais são as intenções, quais são os desenrolar desse amor chamado de amor divino. Então, por trás dessas palavras está o grande amor de Deus, e isso é bastante difícil para o ser humano entender, porque nós homens temos bastante dificuldade para entender de uma forma plena o amor divino, pelo fato de termos uma mente finita, pelo fato de sermos homens, sermos ser humano, temos uma mente limitada, temos um estado de compreensão limitado, por isso que nós temos uma imensa dificuldade de compreender essas 4 palavras, porque o amor de Deus está envolvendo elas, está por trás das mesmas. Mas dizendo que tudo o que for preciso entender, com certeza Deus nos ajudará para que isso aconteça. Então, tudo o que é preciso eu compreender, você compreender, nós compreendemos concernente a Deus, tenhamos certeza de que Deus, ele se encarrega, Deus cria meios, situações, caminhos para que isso aconteça, que nós possamos entender o seu amor, a sua bondade e a sua preciosa compaixão. Vale dizer que a minha intenção através desta obra não é a pretensão de ser o responsável por trazer uma resposta conclusiva que solucione todas as dúvidas existentes. Então vejam que a minha intenção é, na ministração desse conteúdo, na ministração desta disciplina, eu não tenho por intenção, eu não estou intencionado através desta obra, deste conteúdo, me colocar como responsável para trazer uma resposta conclusiva que solucione toda sorte de dúvida com respeito a esse assunto. Não é com essa tamanha amplitude, nem tampouco me passa por um soberano ser da verdade. Então, com esse conteúdo, eu não me apresento como sendo responsável por sanar todas as dúvidas existentes na mente, no coração do ser humano, nem tampouco eu aqui tenho como intenção aparecer como sendo o soberano, o dono da verdade. Eu peço apenas que você me ouça o que tenho a dizer, o que eu entendo no tocante a isso. Diante desse vasto assunto, aqui eu vou apenas expor o que entendo. A minha visão sobre, para isso preciso analisar cada palavra de forma individual, sem individualizar a sua relação e ação. Então o que eu peço é que você me ouça para que eu possa expor o meu estado de compreensão, de entendimento. E você não me tenha como sendo o dono da verdade, o sabe tudo. Não, eu sou estudante, eu sou um pesquisador, eu sou um especulador da palavra de Deus, e nós vamos estudando e chegamos a certos denominador, a certo entendimento daquilo que a palavra nos faz entender. Então a minha visão aqui, o meu objetivo aqui é expor o que eu entendo, o que eu fui levado pelo Espírito a entender concernente a esse assunto. A minha visão sobre isso
É por isso eu convido você para comigo analisar cada palavra de forma separadamente, de forma individual, sem individualizar a sua relação. Então vejam que estou convidando você para analisar cada palavra. Quais palavras, pastora? Evangelho, evangelismo, evangelização e missão. Nós vamos examinar cada palavra, sendo que vamos examiná-las de forma individual, mas sem individualizá-la, sem separá-la uma da outra, porque essas 4 palavras estão interligadas, estão unas juntas. Nós vamos estudar de forma individual para entender de uma forma separadamente, mas não estamos desassociando uma da outra. Não estamos individualizando a relação, a ação que existe entre as 4 palavras. O tema abordado é justamente para que visualizemos que ainda temos muito conhecimento a ser explorado. Então vejam que o tema, o assunto que estou a tratar aqui com você, é justamente para que visualizemos, para que nós percebemos que nós temos muito conhecimento ainda para ser explorado. Então não dá para dizer que sabe tudo, não dá para dizer que é o dono da verdade, não dá para dizer que é a mente ungida que conhece a Bíblia por inteira. Não dá para fazer isso, porque por mais que nós temos estudado a palavra de Deus, a cada dia o Espírito Santo a esclarece ela em nossa mente e nós passamos a entender de uma forma melhor. Digo isso não apenas nesse assunto, mas em tantos outros encontrados na Bíblia Sagrada. Não apenas evangelho, evangelismo, evangelização e missão, mas em tantos e tantos outros assuntos que nós precisamos ainda de explorar, precisamos ainda de cavar, de pesquisar, de estudá-la para ainda melhor compreender. Assim que o tema tem a sua delimitação no imensurável amor do nosso eterno Deus. Então por isso que é difícil para nós compreender, para nós entender, porque esse tema ele tem a sua delimitação, ele está entrelaçado no imensurável amor do nosso eterno Deus. E só poderemos compreender um pouquinho se nós se propor a caminhar por essa via. Qual é a via, pastor? A via é procurando conhecer o amor de Deus. O amor de Deus é algo extraordinário, que o homem fica aqui na terra 50, 60, 70, 80 anos, 100 anos, e ele não consegue conhecer uma certa porcentagem do amor de Deus. O que ele consegue compreender, ele já fica encantado, ele já fica assim, boca aberta, porque o amor de Deus é algo surpreendente e extraordinário. Observando esse quesito, existem várias posições que são delineadas por certos segmentos teológicos, que até se chocam por divergências de pensamentos, porém estão incontestavelmente, porque a palavra de Deus está à nossa disposição para ser examinada e sermos esclarecidos. Devido a isso, paira sobre nós, seres humanos, a necessidade de entender referidos assuntos bíblicos.
nós encontramos, percebemos, tomamos conhecimento que existe várias posições que procura delinear certos assuntos da Bíblia, e há certos segmentos teológicos que se chocam com outro. Eles se divergem, teólogos, escolas teológicas, faculdades teológicas, institutos teológicos se divergem de pensamentos, porém eles estão de uma forma incontestavelmente, porque a palavra de Deus está à nossa disposição, para que todos possamos usar desse direito, usar dessa oportunidade de poder examinar a Bíblia Sagrada e assim sermos esclarecidos concernente a qualquer assunto que precisamos saber. Devido a isso, paira sobre nós, que somos seres humanos, a necessidade que nós possuímos de entender referidos assuntos bíblicos, tais como esse que estou comentando, que é evangelho, evangelismo, evangelização e missão. Eis as justificativas que motivaram a inclinação, as pesquisas e estudos para o surgimento deste presente material. Então aqui foi por isso que eu fui motivado, eu fui incentivado a examinar, a estudar, a pesquisar. Fiquei por muitos meses, anos estudando, pesquisando, vasculhando, para que eu pudesse entender isso que a Bíblia estava tão clara a me ensinar. Então esses questionamentos, esses choques que existem entre os teólogos, isso foi uma justificativa de incentivo que me motivou para que eu pudesse assim me inclinar às pesquisas e os estudos para que surgisse esse conteúdo que está presente agora em nossas mãos. O autor é servo de Deus e estudioso da Bíblia Sagrada e da teologia. E sentindo a importância da melhoria e ampliação do nível de entendimento dos assuntos, dos estudos e do ensino de conceitos e fatos que a Bíblia relaciona, deu-se a buscar para entender melhor esse assunto. Então eu sou um servo de Deus, o autor desse conteúdo. Esse conteúdo foi escrito por mim. O autor desse conteúdo que sou eu sou um servo de Deus. Eu sou estudante da Bíblia Sagrada e da teologia. E eu sentia a importância, a necessidade de melhorar, de ampliar o nível de entendimento meu com respeito a assuntos, com respeito a esse assunto. Então me propus aos estudos, às pesquisas, para entender esses conceitos e fatos que a Bíblia relaciona. Deus deu-me a oportunidade para que eu pudesse assim buscar o conhecimento e assim Ele me ensinar, me instruir, me dar o entendimento deste assunto. Portanto, agora pretendo repassar e fazer devidas aplicações para não ficar detido no campo das divergências e nem preso a pensamentos alheios de terceiros,
nem tampouco sujeitar-se ao desejo de criar novos conceitos. Assim, o objetivo geral deste estudo é simplesmente tentar descortinar a inquestionável relação entre os termos, mas percebendo cada qual na sua real posição e função. Então vejam que o que eu pretendo aqui com esse conteúdo é repassar esse conteúdo, esse entendimento e fazer as necessárias aplicações para que esse conteúdo não fique detido no campo das divergências, no campo alheio, mas também que não fique preso a pensamentos de terceiros, mas que esse conteúdo ele possa assim alcançar vidas e vidas e serem abençoados com a bênção do conhecimento, com a bênção do entendimento, com a bênção da compreensão. Aqui o meu objetivo é simplesmente tentar descortinar a inquestionável relação existente entre essas palavras, existente entre esses termos, mas percebendo cada qual na sua real posição e função. Então, observando que cada palavra nós temos que examiná-la de forma individual, mas não desassociando, não separando, porque não dá para fazer o evangelismo sem o evangelho. Não dá para evangelizar sem o evangelho. Não dá para fazer missão sem o evangelho. Então, uma palavra depende da outra, estão terrivelmente associadas. Por outro lado, também impedir ou desvincular, desconectar certos atrevismos teológicos, bem como esclarecer a existência de rivalidade entre teólogos que se diferem em algumas questões paradoxais que não afetam e nem interferem na realidade soteriológica do indivíduo. Então vejam que a minha intenção aqui é descortinar a inquestionável relação que existe entre essas palavras e, por outro lado, também impedir